Só não posso esquecer. Som, tá ok? Bom dia, pessoal. Como vai? Como vão vocês? Bom, vamos lá. Eu me chamo Edilene, eu não sei se todos vocês estão, mas disciplina Direito Constitucional, e ali eu me apresentei. Mas me apresento novamente, é um prazer. Eu me chamo Edilene, já ministro aula no curso Glioche há mais de 10 anos, e é um prazer receber vocês nesse momento aqui. Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar sobre a disciplina Direitos Humanos? Antes, porém, meu Instagram está aqui, ó, @prof.edilenesena. Se você quiser tirar dúvida, enviando ali perguntas pelo direct, eu respondo. Posso não te responder imediatamente, mas certamente vou te responder. E aí, sim, a gente começa a falar aí do exame de ordem. A Fundação Getúlio Vargas, ela costuma cobrar 2, no máximo 3 questões de direitos humanos neste exame. E aí a gente tem 2 facetas, né? 2 aspectos para observar a respeito disso. Se você olhar pela quantidade de questões que são cobradas a respeito de direitos humanos e considerar a quantidade de questões cobradas de direito constitucional, processo civil, penal, processo penal, tributário, trabalhista, a gente conclui, não tem como deixar de ser assim. Direitos humanos não seria ali uma disciplina fundamental para aprovação no exame. Eu até gosto de comparar com ética. A prova de vocês começa com ética e a quantidade é infinitamente maior. Então, olhando por esse lado, por essa faceta, a gente poderia dizer, não vou me preocupar com direitos humanos. Mas agora olha pelo outro aspecto. Se só caem 2 questões, 3 no máximo, e você acertar todas as questões de direitos humanos, você já segura 2 pontos, ou 3. Então, olhando por esse aspecto, eu consigo segurar, garantir 2 ou 3 pontinhos aqui, por que não prestar atenção no assunto para poder ali me assegurar nesse sentido? Então, fica aí essa análise inicial e você decide se você presta atenção em direitos humanos ou se você deixa para lá. Direitos humanos é uma disciplina muito interessante, é uma disciplina que está no nosso ar, no nosso respirar. Hoje em dia se fala em direitos humanos a todo tempo. O problema é que a gente vê um direito humano aí fora, distorcido da teoria. E aí, como operadores do direito, precisamos entender a disciplina, a ciência, para que a gente não se deixe levar por esse movimento, digamos assim, social, que costuma dizer que direitos humanos, uns dizem, é só para o bandido, policial não tem direito a direitos humanos. Outros dizem, os direitos humanos não existem. E aí fica esse falatório, pessoal, que distorce completamente a essência jurídica e acadêmica. Então, que a gente possa aqui, nesse bate-papo sobre a matéria, conseguir mostrar isso a vocês. E, finalmente, além de ser uma matéria interessante, não é uma matéria que você tenha que ficar desesperadamente sentado, como a gente muitas vezes faz, estudando penal, processo penal, constitucional, civil. Eu costumo dizer que o bom senso te conduz à resposta correta numa questão de direitos humanos. Basta você ler o enunciado com um pouco de atenção que você vai ver. Bom, provavelmente a opção correta deve ser a letra B de bola, um exemplo. Por quê? Porque essa letra B de bola me parece coerente, ela tem mais bom senso. Então, eu acho que isso nos deixa um pouco tranquilos no que se refere ao estudo da disciplina. Porém, os direitos humanos possuem infinitos, eu diria assim, tratados internacionais sobre a matéria.
Então, temos direitos humanos para proteger a criança, o adolescente, a mulher, o menos favorecido. E aquilo vai criando um somatório de documentos que realmente, aí sim, se a Fundação Getúlio Vargas ou qualquer outra banca examinadora resolver cobrar do candidato conhecimento daqueles textos que são tratados internacionais, eu diria até, pessoal, que é uma covardia, porque é impossível a gente dar conta de fazer a leitura de todos esses documentos, mais do que ler, guardar, armazenar aquelas informações para poder responder questão. Isso seria a covardia da banca examinadora. Mas, mesmo assim, a gente lendo os principais, como eu vou destacar aqui com vocês, e fazendo essa análise do bom senso, eu acho que vocês conseguem, sim, responder qualquer questão. A não ser que a banca... o tratado tal é de que ano? Letra A, 1948, 1965. Aí ninguém merece esse tipo de questão, é covardia. E caso a gente erre esse tipo de prova, eu costumo dizer que a gente não pode se sentir abatido por isso. Isso não vai nos avaliar se somos ou não capazes, no caso aqui vocês, de exercerem a profissão de advogado, porque a banca quis saber em que ano foi aprovado o tratado internacional tal. Isso não é pergunta que se faz, mas é possível ser feita? É possível ser feita. A gente vê de tudo nesses concursos, nesses exames de ordem. Dito isso, vamos começar a trabalhar? Eu gosto de ditar. Eu não sei, repito, se todos vocês estavam aí na nossa aula de constitucional. Eu gosto de ditar, eu gosto de escrever, eu acho que você tem que ter um caderno. Então, para quem está disposto a cansar o dedo, e eu também costumo dizer que esse dedo que cansa, essa mão que cansa, é a mão que vai fazer você assinar lá, a sua carteirinha. Então, não fica, vou ficar cansado, nada disso. A gente precisa se esforçar. Eu começo, então, pessoal, colocando aqui direitos humanos, a sigla DH, até porque a gente vai falar muitas vezes direitos humanos, abrevia aí. Número 1, terminologia. Tá? Vamos começar por isso. Terminologia. Os direitos humanos também são chamados, de direitos do homem, vírgula, direitos do cidadão, vírgula, direitos fundamentais, vírgula, liberdades públicas. Então, os direitos humanos também são chamados de direitos do homem, direitos do cidadão, direitos fundamentais, liberdades públicas, vírgula, liberdades fundamentais, vírgula, entre outros. Contudo, o termo mais usado em provas, e aí você pode botar provas, considera o exame de ordem e outras provas que amanhã ou depois vocês virão a fazer, promotor, juiz, delegado, defensor. Então, o termo mais cobrado em provas é direitos humanos. Ou mais cobrado, ou que mais aparece, acho até que ficaria melhor. O termo que mais aparece, que mais é usado em provas é direitos humanos. Tudo bem? Então, temos aí uma enxurrada de expressões fazendo referência à disciplina de direitos humanos, mas a que nós observamos que aparece infinitamente mais em qualquer concurso, eu diria assim, é o termo direitos humanos, que a gente vai abreviar aí por DH. Tudo bem, pessoal? Número 2, fundamento. Tópico 2, fundamento. Os direitos humanos têm por fundamento, a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos
tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. Ponto. Eu gostaria que vocês ou circulassem ou grifassem a palavra dignidade. Então, os direitos humanos têm por fundamento a dignidade da pessoa humana. Ponto na outra linha. A dignidade garante a liberdade, vírgula, a igualdade, ponto. Então, ainda na outra linha, eu vou ditar e depois a gente vai bater um papo. A dignidade é um valor, circula a palavra valor. A dignidade é um valor que engloba não somente aspectos materiais, e aí eu peço para vocês grifarem aspectos materiais, não somente aspectos materiais, e aí abre um parênteses, grifamos aí aspectos materiais, vamos abrir um parênteses e vamos colocar assim, educação, vírgula, saúde, vírgula, moradia, vírgula, alimentação, etc. Depois a gente conversa e fica melhor. Mas, voltei, fecho parênteses, etc., fecho parênteses. A dignidade é um valor que assegura não somente aspectos materiais, aí fechamos o parênteses, continua, mas também aspectos psíquicos, vírgula, morais, vírgula, emocionais, etc. Ou, entre outros, ou reticências, mas eu acho que basta para a gente poder entender isso. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho. Direitos humanos, como eu falei no início, turma, é um tema que está em pauta. A todo instante escutamos o termo direitos humanos. É no bate-papo pela rua, é na imprensa, direitos humanos. E aí as pessoas distorcem. Direitos humanos são apenas assegurados para os bandidos. Os policiais não têm esse direito. Essa é a fala do policial. Aí, quando você vai lá para o lado do atingido, da vítima, de balas perdidas, porque isso é fato também, então, em relação a isso, os direitos humanos foram violados, os direitos humanos foram desrespeitados, e a gente tem essa fala aí a todo instante. Mas, vejamos, os direitos humanos, eles têm por fundamento a dignidade. De quem? Óbvio, do ser humano. Então, a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala em pessoa humana, nós precisamos observar que aqui não há distinção. Se essa pessoa humana é cidadão do bem ou cidadão do mal. Se é polícia, se é bandido. A dignidade da pessoa humana vai assegurar o direito de liberdade, o direito de igualdade, valores. Esses valores, eles fazem parte da estrutura do ser humano. E eu diria, da estrutura natural do ser humano. Nascemos seres humanos. Temos esses direitos naturalmente. É a ideia do direito natural e do direito positivo que a gente vê lá no início da graduação. Então, como seres humanos, é inerente à nossa existência, à existência humana, essa necessidade de estarmos bem, não somente psiquicamente, emocionalmente, equilibradamente, vamos dizer assim, no nosso nível emocional, mas a gente também tem direito a coisas materiais, a moradia, a alimentação, ao transporte, à saúde. Isso tudo faz parte da dignidade
do ser humano. Então, quando você olha por esse lado, sem se deixar manipular ou contaminar pela fala que a gente vê aí no meio da nossa sociedade, você começa a observar que, a bem da verdade, nenhum de nós tem essa dignidade efetivamente concretizada, infelizmente, no nosso país. Quantas pessoas, de manhã cedo, não precisa nem muito longe, de manhã cedo, para se locomoverem do seu local de casa até o local de trabalho, elas encontram dificuldades para acessar o transporte público. Só ali eu já não tenho dignidade. Quantas crianças não se matriculam em colégios porque não tem vaga? E aí os pais precisam peregrinar na justiça para obter o direito de matricular o seu filho. Isso é indigno. Então, o tema direitos humanos vai muito além dessa selva que a gente vive aí fora, com troca de tiro, com todos os dias policial morrendo, bandido, enfim, trocando tiro entre si, atingindo inocentes. O tema direitos humanos vai muito além disso, porque o direito humano, ele decorre da dignidade. Então, é aqui, pessoal, que eu digo, é a nossa lâmpada de bom senso. É o nosso farol que vai nos iluminar no dia da prova. Seja o exame de ordem que você vai fazer agora, seja lá no futuro, quando você for fazer concurso, por exemplo, para a magistratura, onde é cobrado o ponto direitos humanos. Esse farol, dignidade da pessoa humana, precisa estar aceso sempre que você for debater o assunto e enfrentá-lo numa eventual questão de concurso. Tudo bem? Mas, para efeito de prova, vamos agora ao que interessa. Eu quero que, nesse tópico 2, vocês pulem uma linha e escrevam assim: questão de concurso, ou simplesmente, como eu gosto de abreviar, QC. Qual é a grande questão que tem aqui e que eu já vi a Fundação Getúlio Vargas cobrando no exame da OAB? Questão de concurso. Põe assim: a dignidade da pessoa humana, é um princípio constitucional, previsto expressamente. Quero que você grife a palavra expressamente. Aqui estava a pegadinha da FGV. Depois a gente comenta. É um princípio princípio constitucional previsto expressamente no artigo 1º, inciso 3, da Constituição de 88. Lembrando com quem assistiu à aula de constitucional. Alguns autores fazem crítica à sigla CF. Dizem que o certo, tecnicamente, é usar a sigla CR, Caleb, por favor, CR ou CRFB. E aí, eu disse lá na aula de constitucional que a Fundação Getúlio Vargas, ela acompanha esse entendimento. Ela usa a sigla CR. É bom a gente criar esse hábito. Por quê? Porque amanhã ou depois, repito novamente, vocês vão fazer outros concursos. E muitas bancas examinadoras acompanham essa ideia de que, tecnicamente, o correto é usar a sigla CR. Eu disse isso lá na aula de constitucional, por isso falei, vamos lembrar. E quem eventualmente não assistiu, está nos dando a honra aqui de estar apenas na aula de humanos, fica esse comentário. Bom, pessoal, qual é a grande questão de concurso? Eu não sei se vocês estão aí perto da Constituição, mas eu costumo dizer que a Constituição não pode sair do nosso lado. Nós que somos operadores do direito, precisamos estar com a Constituição a todo instante do nosso lado. Abre lá sua Constituição no artigo 1º, por favor. O artigo 1º da Constituição, ele prevê assim:
A República Federativa do Brasil, já estou no final do caput, vai para o finalzinho do caput, terá como fundamentos, terceiro inciso, a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos têm como fundamento essa dignidade que nos assegura não somente coisas materiais, mas também coisas emocionais, psíquicas. Muito bem. Essa dignidade, ela é um princípio, ela é um valor, como eu disse lá no tópico anterior. E aí, a pergunta da prova é: a dignidade da pessoa humana é fundamento de estudo dos direitos humanos, ok. A dignidade da pessoa humana, inclusive, é princípio constitucional. Contudo, é um princípio, aí diz a banca, implícito. Não existe previsão expressa em nossa Constituição sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa questão está errada. É falso isso. A dignidade da pessoa humana está consagrada em nossa Constituição, expressamente. Por isso, aqui para o quadro, pessoal, questão de concurso. A dignidade é um princípio previsto expressamente no artigo 1º, inciso 3. Então, se isso for perguntado, você não erra mais. A dignidade da pessoa humana tem previsão expressa em nossa Constituição. Tópico 2 concluído. Tópico 3. Diferença, eu botei o símbolo aqui, não sei se vocês estão entendendo, mas é diferença, coloca aí. Diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Depois você abrevia aí DF para ganhar tempo, porque a gente vai falar direitos humanos e direitos fundamentais. Então, diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. 2 pontinhos, estou ditando. Os direitos humanos são inerentes ao ser humano, são inerentes ao ser humano e decorrem naturalmente da existência humana. Abre parênteses, escreve dentro do parênteses, direito natural. Depois a gente vai comentar sobre isso. Direito natural. Fechou o parênteses, ponto na outra linha. Os direitos fundamentais são direitos humanos. Os direitos fundamentais são direitos humanos previstos expressamente na Constituição. Mudei de caneta, pessoal, acho que a preta estava ficando já clarinha. Previstos expressamente na Constituição. Previstos expressamente na Constituição. Ponto. Continua. Os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos, os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos positivados. Quero que vocês grifem a palavrinha positivados. São aqueles positivados na Constituição. São aqueles positivados na Constituição de um país. Vale lembrar que direitos humanos não se restringem ao nosso país, mas ao mundo. A gente vai chegar aqui nessas características, né? Positivados na Constituição de um país. Ponto. Ponto não.
abre um parênteses e escreve dentro dele, direito positivo. Direito positivo, fecha o parênteses, e aí sim, ponto final. Vem para o quadro. Pessoal, eu comecei pelo tópico da terminologia, dizendo que os direitos humanos também são chamados de direitos fundamentais. Então, a gente poderia até usar aqui, ó, essa espécie de formulazinha. Direitos humanos igual direitos fundamentais. Apesar disso, de usarmos essas expressões como sinônimas, a doutrina diz que existe diferença entre eles. Os direitos fundamentais são direitos humanos, então, nesse sentido, são iguais. Mas qual é a diferença? O direito fundamental é um direito inerente ao ser humano. E qualquer direito inerente ao ser humano decorre da natureza humana. Não precisa, pessoal, nenhuma constituição de nenhum país dizer que o direito à vida é um direito do ser humano. Nenhuma constituição precisa dizer que o direito à vida é um direito inviolável. Isso é óbvio. Isso decorre da nossa essência humana. Isso é o direito natural. É aquilo, mais uma vez, que a gente vê lá no primeiro período da nossa graduação de Direito, quando a gente começa a estudar aquela disciplina, Introdução ao Estudo do Direito. E ali a gente aprende a diferença entre direito positivo, direito natural, direito objetivo, direito subjetivo. Não sei se vocês estão lembrando. Mas o direito natural é aquele que decorre do ser humano. Enquanto o direito positivo é aquilo que está escrito. Não precisava mais estar escrito. Então, é essa a diferença que a doutrina enxerga. A doutrina diz que direitos fundamentais são direitos humanos, mas são direitos humanos positivados. São direitos humanos que estão escritos na Constituição. E aí eu peço a vocês, mais uma vez, que abra a nossa Constituição, mas agora no artigo 5º. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 5º. Quando você abre no artigo 5º, acima dele, você vai encontrar assim, título 2. Está escrito assim, título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos. Agora, olha o caput. Artigo 5º, caput. Todos são iguais. Já começou a falar da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, olha aí, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Então, nós temos direitos que são inerentes ao ser humano. Eu não posso imaginar que o gatinho é proprietário da casa dele. Então, o direito de propriedade é um direito humano. Mas é um direito humano que está positivado na Constituição, está escrito que ele é inviolável. Então, quando nós temos essa positivação do direito humano, a doutrina atribui a qualidade, eu diria assim, de fundamental. Então, essa é a distinção entre humanos e fundamentais. São iguais? São, no sentido de direitos fundamentais corresponderem aos humanos. Mas o que é que configura esse atributo fundamental? O que configura o atributo fundamental é que o direito humano passa a estar positivado. Isso já caiu também em prova. A turma entendeu? Sim, não havendo, se houver alguma dúvida, pessoal, se eu não estiver me fazendo clara, manda chat aí, manda pergunta no chat, por favor. Tópico 4, características. Eu vou dar uma apagada, porque eu quero agora escrever aqui com vocês. Tópico 4, características dos direitos humanos. 2 pontos. Vamos lá. São várias as características dos direitos humanos. Várias. Você pode até circular a palavra várias.
São várias as características dos direitos humanos. Ponto. Iremos destacar as mais cobradas. Então, iremos destacar as mais cobradas. 2 pontos e você grifa mais cobradas. Pessoal, eu gosto de ser muito transparente com o aluno. Existem inúmeras. Eu poderia dizer a vocês que a gente teria plena condição de, talvez, dar 1h30 de aula só falando de características. Mas as mais cobradas, sendo destacadas e bem compreendidas, a gente consegue, pelo bom senso, olha lá, pelo farol da dignidade da pessoa humana, responder qualquer questão de concurso que aborde o tópico características. Mas vamos ao enfrentamento das principais, das mais cobradas, daquelas que a gente realmente não pode abrir mão delas. Bom, eu disse assim, características dos direitos humanos, as mais cobradas, quais são? 2 pontos. Na outra linha. Primeira, universalidade. Universalidade. 2 pontos. Coloca do lado. Significa que os direitos humanos são universais. Ponto. Devem ser reconhecidos e assegurados, a todo e qualquer indivíduo. A todo e qualquer indivíduo. Quero que grifem todo e qualquer indivíduo. A todo e qualquer indivíduo, independentemente, continua aí, independentemente de sua nacionalidade, ou de onde quer que esteja. Ponto. Então, vamos lá. Direitos humanos são universais. Liberdade, igualdade, segurança. Esses direitos são inerentes a todo e qualquer indivíduo. Esses direitos, eles não podem ser negados independentemente ou dependentemente, melhor dizendo, eles não podem ser negados mediante a nacionalidade do indivíduo. Você vem desse país, esse país eu não gosto, então eu não vou reconhecer o direito humano a você. Não. Independentemente da nossa nacionalidade, independentemente de onde quer que estejamos, se aqui no Ocidente, se lá no Oriente, os direitos humanos são reconhecidos e precisam ser assegurados. Isso significa a característica da universalidade. Acho que é tranquila, acho que não tem nenhuma dificuldade para entender isso e, logicamente, não errar questão de prova. Segunda característica, pessoal, muito cobrada. Segunda, imprescritibilidade. 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 Significa que os direitos humanos são imprescritíveis. Ponto. Vamos fazer uma anotação? Me parece óbvia, mas ajuda você na hora da prova. Então, ponto continua. Não é possível prescrever a dignidade, põe aí dignidade com aspas. Não é possível prescrever a dignidade humana.
Ponto. E aí a gente vai bater um papo. É outra característica, pessoal, que me parece muito tranquila de você compreender e, logicamente, na hora da prova, acertar a questão. Eu não posso dizer assim, o direito à vida prescreveu. Ora, se o direito à vida prescreveu, isso significa dizer o quê? Que eu posso ser morta? Não faz o menor sentido isso. Então, de novo, olha o farol que precisa estar iluminando sua mente na hora da prova. Os direitos humanos têm por fundamento a dignidade. Essa dignidade vai nos assegurar direitos inerentes à nossa liberdade, à nossa igualdade, mas também nos assegura direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a transporte. Esses direitos não se prescrevem. Os direitos humanos são imprescritíveis. Passe o tempo que passar. Não importa se eu acabei de nascer, não importa se eu tenho 100 anos de idade. A dignidade da pessoa humana, ela é imprescritível. Me parece, não precisamos mais nos alongar quanto a isso, salvo se houver ainda alguma dúvida. Terceira característica, pessoal, que decorre da segunda, você vai ver. Terceira, irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis. Ponto. Não é possível renunciar à dignidade. Põe de novo dignidade com aspas. Não é possível renunciar à dignidade humana. Ponto. Vamos conversar. Pessoal, como eu falei, essa terceira decorre da outra. Os direitos humanos não prescrevem, consequentemente, não podem ser renunciados. Passe o tempo que passar, eu sou, você também, titular dos direitos humanos. Nós não renunciamos a esse direito. Como eu disse, eu acho que vale a pena você escrever. Imagina, como é que eu vou renunciar à dignidade? Eu renuncio à minha dignidade. Não precisa me tratar com dignidade. Eu não faço questão. Isso não procede. Existe um caso famoso, antigo, que ocorreu na França, e os livros de direitos humanos trazem esse relato. Há muitos anos atrás, pessoal, lá na França, havia um anão, pessoa que não cresce, anão. Havia um anão, e esse anão com dificuldade de se manter, de não conseguir emprego, olha que absurdo. Ele aceitou, dentro de um bar, a funcionar, vou botar funcionar com aspas, a funcionar como se fosse uma bola. Então, aquele anão, ele era arremessado contra garrafas. E aí, aquela pessoa que arremessasse o anão e atingisse, quebrando o maior número de garrafas, era campeão. Olha que imbecilidade, né? Que estupidez isso. Que falta de humanidade. E aí faziam desse anão como se fosse uma bola. Esse assunto, esse caso, ele foi parar no tribunal francês. E lá a corte disse, epá, não existe isso. E o anão dizia, não, mas eu aceito, é a única forma que eu tenho de me manter, de sobreviver, porque eu ganho um trocadinho, faço uma ideia, o trocadinho que davam àquele pobre homem. E no fim das contas, a corte francesa disse, não, isso é direito humano. A dignidade, ela é irrenunciável. Você não pode renunciar à sua dignidade. Arruma outra coisa para fazer. Vamos dar um emprego. Mas não pode. Não é possível isso. Então, mais uma vez, você não pode dizer, não, eu não sou digno. Pode me tratar com isso, com aquilo, porque eu abro mão da minha dignidade. É impossível. A dignidade é inerente ao ser humano. Agora, aqui tem uma questão de prova. Eu quero que vocês pulem uma linha e coloquem assim, questão de concurso. Não podemos confundir. E aí, cuidado com a questão da prova. Não podemos confundir
renúncia, não podemos confundir renúncia ao direito com o não exercício ao direito. Não podemos confundir renúncia ao direito com o não exercício ao direito. Ponto. Na linha de baixo. O direito humano pode não ser exercido. O direito humano pode não ser exercido. Grifa não ser exercido. O direito humano pode não ser exercido, mas jamais renunciado. O direito humano pode não ser exercido, mas jamais renunciado. Ponto. Então, aqui eu vou usar como exemplo o direito de propriedade, um direito humano. Mas isso não significa, pessoal, que eu exerça direito de propriedade. Eu não quero me tornar proprietária de nada. Então, eu não tenho imóvel, eu não tenho automóvel, eu não tenho nada no meu nome. Eu não exerço esse direito, não quero exercer. Por outro lado, não exercer não significa que eu não vá, ou que eu vá, melhor dizendo, renunciá-lo. Ah, eu renuncio. Não, isso não. Outro exemplo, a gente viu aqui, ainda há pouco, eu citei a liberdade. A liberdade é um direito humano e fundamental, porque a liberdade é consagrada expressamente em nossa Constituição. Eu tenho direito de liberdade, assim como vocês. Mas o fato de eu ter direito de liberdade não significa que eu vá exercê-lo no que tange, por exemplo, a expressar opinião política. Eu não quero me envolver, eu não quero participar de opinião política partidária nesse país. Então, eu não estaria exercendo o meu direito de liberdade política. Mas isso não significa que eu vá renunciá-lo. E, de novo, eu estou dizendo, eu não quero manifestar opinião, porque eu preciso exercer esse direito político quando o voto se torna obrigatório. E aí a gente vai falar sobre isso melhor na aula lá de direitos políticos. Mas a ideia que eu quero aqui insistir para você entender é o direito de liberdade. A liberdade nos assegura manifestações de pensamento. Abre sua Constituição no artigo 5º, inciso 4. 5º, inciso 4. Eu quero que você leia lá comigo. O artigo 5º, inciso 4 diz: é livre, liberdade, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, eu posso manifestar o que eu penso, desde que eu assuma que o pensamento é meu. É isso que a Constituição está dizendo. Anonimato eu não vou admitir. E por que a Constituição não admitiria esse anonimato? Porque à medida que eu manifesto o que eu penso sobre você, pode ser que a minha manifestação de pensamento te ofenda. Então, se ofender você, olha o 5º inciso, abaixo. É garantido o direito de resposta. Segurei a leitura. Mas como é que você vai responder se você não sabe quem te ofendeu? Para você responder à ofensa, você tem que saber que o ofensor ou que a ofensora é a Edilene. Se você não souber, você não tem como exercer o seu direito constitucional de resposta. Voltei para o inciso 5. Além do direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo, proporcional à ofensa, porque senão você vai responder e me agride também. Aí virou brincadeira de criança. Então, o direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Mas, além do direito de resposta, veja, é garantido ainda uma indenização por dano moral, material, até a imagem, conforme o caso. Mas, para você pleitear da Edilene uma indenização,
por dano material à sua imagem moral, você tem que saber que a Edilene é a autora daquele pensamento. Então, por isso, voltei para o quarto inciso. É que a nossa Constituição diz, é livre a manifestação de pensamento, vírgula, vedado o anonimato. Essa é a ideia. Eu e você, todos nós, temos o direito humano de liberdade. Esse direito humano de liberdade está positivado em nossa Constituição. Então, esse direito de liberdade humano, ele é fundamental. Esse direito humano fundamental de liberdade de manifestar o nosso pensamento pode não ser exercido. Eu não quero manifestar pensamento sobre política, sobre você. Eu tenho o direito de não exercer a liberdade de pensamento, a de manifestação de pensamento. Mas o fato de eu não exercer não significa dizer que eu estou renunciando. Essa é a questão de concurso. Entendemos, pessoal? Sim? Bom, vou avançar. Quarta característica. Complementariedade. Quarta característica, complementariedade. Complementariedade. 2 pontos. Significa que os direitos humanos interagem entre si. Os direitos humanos interagem entre si. Ponto. E eu acho que um bom exemplo que eu te dei é exatamente isso que a gente acabou de ler. Vamos lá, colocar. Os direitos humanos interagem entre si. Ponto. Exemplo. O artigo 5º, inciso 4, da Constituição de 88, o artigo 5º, inciso 4, da Constituição de 88, assegura o direito de liberdade. Assegura o direito de liberdade de manifestação de pensamento. Ponto. Continua daí mesmo. O artigo 5º, inciso 6, ou 6º, o artigo 5º, inciso 6º, assegura a liberdade de crença religiosa, e de convicção, política e filosófica. Ponto. Continua daí. O artigo 5º, inciso 16, garante o direito de reunião. Ponto na outra linha. Então, podemos exercer o direito de reunião para manifestar crença religiosa. Então, podemos exercer o direito de reunião para manifestar crença religiosa. Ponto. Um direito, continua daí mesmo, ponto, continua. Um direito complementa o outro. Vamos bater papo, se é que já não ficou claro. Os direitos humanos, turma, eles interagem.
Eu costumo mal comparar os direitos humanos como sendo o nosso corpo humano. Não é? Para eu movimentar o braço, para eu falar, eu preciso do cérebro dando esse comando. Eu preciso do coração batendo para estar viva. Então vejam que o nosso corpo, ele tem várias funções, onde órgãos, membros, e aí não vou nem me atrever a querer explicar isso aqui, porque a gente não é da área médica, começa a falar besteira. Mas, de qualquer jeito, os nossos membros, os nossos órgãos, eles interagem entre si. Mal comparando ao nosso corpo humano, os direitos humanos fundamentais, eles interagem. Mas a doutrina dá um nome para isso. Ela chama de complementariedade. Então, quando o artigo 5º, inciso 4, diz, é livre a manifestação de pensamento. No 6º, é inviolável a liberdade de crença religiosa e de consciência. Então, eu tenho a minha liberdade de professar a minha fé, a liberdade de não ter fé em nada, ser ateu. Eu tenho essa liberdade. E temos individualmente essa liberdade que podemos externá-la coletivamente. Quando a Constituição, no inciso 16, diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, a gente pode nos organizarmos e fazermos uma reunião ali em praça pública para professar a nossa fé, seja ela qual for, a nossa religião, a nossa convicção, porque um direito vai complementando o outro. Essa é a característica da complementariedade. Pessoal, 5ª característica, eu diria que de tudo que você anotou, essa que vamos falar é a que mais aparece em prova. 5ª característica, relatividade. 5ª característica, relatividade. Significa que não existe direito absoluto. Significa que não existe direito absoluto. Ponto. Todo direito é relativo. Todo direito é relativo. Ponto. Na linha de baixo. A nossa Constituição prevê no artigo 5º, caput, que a vida é um direito inviolável. A vida é um direito inviolável. Ponto. Desta forma, ponto continua. Desta forma, o artigo 5º, inciso 47, a linha A, desta forma, o artigo 5º, inciso 47, a linha A, veda a pena de morte. Ponto. Porém, a pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada na forma do artigo 84, inciso 19, da Constituição de 88. Ponto. Na linha de baixo. Inclusive,
o Código Penal Militar prevê que, em caso de guerra, o traidor da pátria será punido com pena de morte por fuzilamento. O nosso código ainda diz que o sujeito vai ser fuzilado. Pena de morte por fuzilamento. Ponto, segura um pouquinho. Quando a gente diz que os direitos humanos têm a característica da relatividade, significa dizer que todo direito é relativo. Não existe direito absoluto. E eu gosto de estampar isso com a vida, porque a vida, sem sombra de dúvidas, é o direito principal. De nada adianta ser assegurada liberdade, igualdade, segurança, propriedade, se não houver vida. Então, a vida, se houvesse aqui um ranking, né, de direitos, certamente a vida ocuparia a primeira posição. Então, por isso que eu estampo essa característica com um exemplo da vida. A vida é inviolável, isso está escrito no caput. Mas ser inviolável não significa dizer que é absoluto, que é um direito absoluto. Tanto é verdade, e aí sim eu gostaria que você abrisse no artigo 5º, inciso 47, se é que já não abriu aí, a gente está distante, eu não consigo ver vocês, mas o artigo 5º, inciso 47, é aquele que diz: não haverá penas, a linha A, de morte. Segurei aí. Por que não vai haver pena de morte? Porque a vida é um bem maior. Mas a própria Constituição coloca uma vírgula e prossegue, salvo. Então pode haver pena de morte. Salvo em caso de guerra, na forma declarada do artigo 84, inciso 19. Abre lá no artigo 84. O artigo 84, ele traz a competência privativa do presidente da República. Então, compete, com base no artigo 84, privativamente ao presidente do nosso país declarar guerra. E ele declararia guerra, veja aí, com base no inciso 19, porque Estado estrangeiro invade o nosso território. Então, numa situação de invasão de Estado estrangeiro ao território nacional, caberia ao presidente declarar guerra a esse Estado invasor. Nesse contexto, imagine que um brasileiro traia a nossa pátria, nos entregue ao inimigo. E aí o nosso Código Penal Militar vai dizer, olha, em caso de guerra, o traidor ele é fuzilado. Então, o direito à vida, nem esse seria absoluto, porque nenhum direito é absoluto. Todo é relativo. Vocês entenderam bem? Então, pula uma linha e coloca questão de concurso. Questão de concurso. Em provas de direitos humanos, circula IDH, turma. Isso é só para a prova de direitos humanos. Qualquer outra prova que você fizer, prova de constitucional, você vai dizer que o direito é relativo. Não tem direito absoluto. Não existe. Agora, questão de concurso. Em provas de direitos humanos, é comum ser dito que a DUDH, em provas de direitos humanos, é comum ser dito que a DUDH, tracinho, Declaração Universal de Direitos Humanos. É comum ser dito que a DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, consagra pode até circular, botar numeral e circular. Na hora da prova a gente visualiza isso melhor. Consagra 2 direitos absolutos. Consagra 2 direitos absolutos. 2 pontos. Vedação
à tortura, vedação à tortura e vedação ao regime de escravidão. Ponto final. Turma, um dos documentos internacionais que precisa ser conhecido para efeito de prova de direitos humanos é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que a gente chama de DUD. A DUD, ela prevê uma regra que diz assim: não será admitida a tortura. Abre sua Constituição, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 3. 5º, inciso 3. O artigo 5º, inciso 3, está nessa mesma situação. Diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano, olha aí, nem a tratamento desumano ou degradante. Aí você vai, não precisa entrar nem no sistema penitenciário, não, tá? Para ver pessoas presas. Basta a gente entrar nesses estabelecimentos de recuperação da criança e do adolescente. Há pouco tempo atrás, aí, não deve ter nem 15 dias, vocês devem ter escutado. Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que vocês estão assistindo às nossas aulas por todo o país, mas aqui no Rio de Janeiro, há uns 15 dias atrás, foi noticiado que um estabelecimento de meninas adolescentes que teriam, né, violado a lei, elas estariam sendo violentadas por homens que teriam a função de guardá-las, ou seja, os agentes penitenciários. O erro já começa quando você coloca um homem para vigiar meninas, adolescentes. O erro já começou daí, né, do próprio Estado. Mas uma dessas moças, ou duas delas, eu acho que era essa a notícia, teriam engravidado. E aí foi uma revolução. Aí depois que, como diz o ditado popular, né, a casa está arrombada, agora não adianta. Mas o fato que eu quero dizer é: ninguém será submetido a tratamento desumano. Isso é desumano. Você colocar meninas infratoras dentro de um estabelecimento onde homens sem conduta adequada, né? Porque se tivesse conduta adequada, não teriam esse comportamento. Mas essas meninas foram abusadas, sabe lá Deus o que elas passaram na mão desses homens. Mas, enfim, então a gente não precisa ir nem muito longe, mas a Constituição está dizendo: ninguém será submetido à tortura. E aí, para a prova de direitos humanos, é comum dizer: existem 2 direitos absolutos consagrados na DUD. O direito de que ninguém será submetido à tortura e ninguém voltará ao regime de escravidão. Então, isso serve para a questão de concurso. Agora, falando aqui da nossa Constituição. Quando a nossa Constituição diz ninguém será submetido à tortura, existe uma teoria dentro do processo penal, não sei se vocês já ouviram falar dela, chamada de teoria da bomba relógio. E por que essa teoria leva esse nome, teoria da bomba relógio? Porque o exemplo que esses autores dão para justificar a tese deles é exatamente, imagine, de alguém que coloca uma bomba relógio dentro de um estádio de futebol superlotado. Que a gente está agora vivendo pandemia, né? Mas um estádio de futebol superlotado, uma casa de shows, há muita gente, e essa pessoa coloca lá essa bomba relógio. Ela é capturada e presa pela polícia. E aí, aonde está a bomba? Vai desativar a bomba. E o doido lá, porque só pode ser doido, né? Não vou falar, não sei o quê. Há quem defenda que ele poderia ser submetido à tortura, para ele entregar a bomba, aonde está a bomba, e até desativá-la. Qual é o raciocínio? Você colocar numa balança. Coloca no prato de uma balança o direito desse sujeito de não ser torturado. Ninguém será submetido à tortura, então não vamos torturá-lo. E do outro lado da balança, você coloca milhares de vidas que vão ser ceifadas se aquela bomba explodir. Então, eu acho que a gente não precisa nem se alongar muito.
Obviamente que o prato onde está ali essa quantidade imensa de vidas humanas vai se sobrepor à vida do terrorista, vou até chamá-lo assim. Então, para essa teoria da bomba relógio, seria possível, pessoal, cometer a tortura. O tema não é unânime, não, tá? É polêmico, tem gente que critica. Tem gente que entende que o Estado, o poder público, tem que evacuar o local, tem que retirar as pessoas. Existiriam outros meios para se impedir a tragédia antes de você torturar esse doido. Então, o tema não é pacífico, o tema é polêmico, mas ilustra, me parece, a ideia da relatividade. Para quem defende a teoria da bomba relógio, nem essa vedação à tortura seria absoluta. Porque numa situação como essa, nós poderíamos torturar o indivíduo para ele contar aonde teria instalado a bomba. Agora, se vocês me permitem, um comentário pessoal. Uma pessoa, eu penso assim, né? Uma pessoa que coloca uma bomba dentro de um estádio, dentro de um local com muitas pessoas, esse tipo de gente, para mim, ela não está preocupada quem vai morrer, quem não vai morrer. Para mim, é aquele tipo de gente, é tudo ou nada. Então, eu acho que torturá-la também não vai surtir efeito. É capaz ainda dela achar, ai, que bom, estou sendo torturado pelo meu gesto, vai se achar um herói, no fim das contas. Porque para maluquice tem de tudo, pessoal. Mas fica aí essa questão que eu quis fazer vocês refletirem. Última característica, historicidade. Adoro. Acho que é uma característica também interessante, oportuna de se observar. E, como eu falei, de tudo que a gente anotou a respeito das características, a quinta e a sexta são as mais cobradas. Historicidade. Significa que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Significa que os direitos... A gente está sem conexão, Caleb. Se alguém está mandando pergunta, eu não tenho como ver ali. Tem, não? Significa que os direitos humanos não aparecem repentinamente, vírgula, da noite para o dia. Eu gosto dessa expressão para você entender bem. Significa que os direitos humanos não aparecem repentinamente, vírgula, da noite para o dia. Ponto. Os direitos humanos surgem ao longo da história da humanidade. Os direitos humanos surgem, põe o surgem com aspas, depois eu explico por quê. Os direitos humanos surgem ao longo da história da humanidade. Ponto. Por que eu pedi para vocês colocarem surgem ao longo da história? Surgem com aspas. Porque isso é meio paradoxal no que se refere ao que eu falei no início. Se os direitos humanos são inerentes à essência humana, é óbvio, pessoal, que os direitos humanos não surgem ao longo da história. Os direitos humanos vão surgir com a existência do ser humano. Surgimos como seres humanos. Surgimos de Adão e Eva. Surgimos do macaco. Eu não vou entrar nessa teoria aqui. Surgimos como seres humanos. A partir do momento que nós surgimos como seres humanos, inerentemente, logicamente, consequentemente, trazemos conosco os direitos que são típicos ao ser humano. Vida, liberdade, igualdade, propriedade. Mas, por isso, eu repito, surgir é com cautela. Porque, na verdade, o direito humano já surgiu com o ser humano. Talvez nós, seres humanos, não percebíamos a existência daquele direito.
até que aquele direito começa a se manifestar, a se revelar, a se mostrar importante. E aí a gente diz assim, epa, isso é um direito fundamental, isso é um direito que precisa ser reconhecido. Eu coloquei surgem, porque nos livros os autores dizem, os direitos humanos surgem, os direitos humanos nascem ao longo da história. E aí você vai para a prova, vai aparecer isso, surgem, nascem, mas à medida que você está entendendo, não surge, ele passa a ser reconhecido. Então vamos visualizar isso aqui. E aí eu te convido a pensar no homem, né? No homem das cavernas. E o que eu vou te falar, parece que a gente está vivendo o tempo nos dias de hoje. Mas lá no tempo do homem das cavernas, o homem pegava a mulher pelo cabelo e arrastava. Não era isso? Parece até que a gente continua vivendo no tempo das cavernas. A gente fala do tempo das cavernas como se fosse algo de séculos passados. A gente está em século 21, tem homem arrastando mulheres pelos cabelos, infelizmente. Mas a partir do momento que a sociedade vai se organizando, ela diz, não, isso não é possível. Todos são iguais. É preciso reconhecer essa igualdade. Não é possível tratar o ser humano, porque é do sexo ou do gênero, né? Temos ainda que nos adaptar a esse novo contexto também, mas eu não posso tratar a mulher puxando pelos cabelos. Então você começa a ver a igualdade ali se manifestando. Eu acho que você percebe assim. Outra coisa que eu acho importante, a título de exemplificação, o que é liberdade? Então, será que a liberdade que eu e você exercemos hoje é a mesma liberdade que a nossa avó exercia? Eu não sei quantos anos tem a sua avó. A minha avó era porque faleceu bem idosa. Ela já tinha uns 93 anos quando se foi. E a vovó, ela dizia isso, que no tempo dela, a mulher não podia trabalhar fora, era bonito, ela dizia assim, era muito bonito o marido ser o provedor da casa. Hoje em dia, se a mulher não trabalhar fora, ela vai passar fome, porque o marido não vai prover. Mas aquele contexto de liberdade da minha avó não é a mesma liberdade que a gente tem hoje. Então, é isso que eu quero dizer. Os direitos humanos, eles vão surgindo ou se manifestando ao longo da história da humanidade e, evidentemente, com as características daquela sociedade existente. Finalmente, para encerrar esse assunto, eu cito aqui como exemplo a água. A água é um direito humano. A água é um direito humano. A água é um direito que o ser humano precisa. É um direito fundamental. Mas, vamos lá. Não sei quantos anos vocês têm. Mas, provavelmente, vocês, a maioria, se não todos, brincava quando criança de tomar banho de borracha no quintal, na calçada. Se mora em apartamento, no play, com as outras crianças. Eu brinquei muito assim, pessoal, de tomar banho de borracha, né? Principalmente no verãozão, na casa da vovó. Hoje em dia, o meu filho, ele diz assim para mim, mãe, fecha a torneira, você está desperdiçando a água do planeta. E no outro dia, ele deu uma lição no meu esposo. Ô pai, não acredito, você vai lavar o carro usando a água? Ah, que isso, não dá para passar um pano, não. A água. A nossa geração, pelo menos a minha, repito, não sei a geração de vocês, a água estava ali, ó. Sempre esteve à nossa disposição. Mas a gente nunca deu tanta importância à água do planeta como se dá nos dias de hoje. Então, por isso, hoje, a gente vai abordar aqui já no finzinho da aula, os direitos, as gerações ou dimensões de direitos. E hoje a água potável, ela está no rol de direitos que são importantes. Mas desde que o mundo é mundo, que existe água.
mas a água, ela se destaca dentro desse contexto da historicidade. Os direitos humanos, eles vão surgindo, eles vão aparecendo, ou, como eu gosto de falar, eles vão se manifestando, mostrando a sua importância ao longo da história da humanidade. Tudo bem, pessoal? Bom, características encerradas. Eu abri um tópico aqui, o último desse bate-papo com vocês, onde eu chamo de tópico 5, coloca aí, direitos humanos na Constituição de 88. Tópico 5, direitos humanos na Constituição de 88. Estou ditando. A nossa Constituição trata da matéria em diversos dispositivos. A nossa Constituição trata da matéria em diversos dispositivos. Ponto. Merecem destaque, 2 pontos, e eu vou enumerar com vocês. Tudo isso que eu vou enumerar, eu retirei do exame da OAB. Não estou aqui enumerando casualmente e nem me pautando agora em questões de concursos. Eu estou me pautando especificamente no exame da OAB, cuja banca é a Fundação Getúlio Vargas. Então, ela, nas provinhas de direitos humanos, 2 ou 3 questões, ela costuma cobrar esses artigos. E o último que eu vou enumerar é o mais cobrado. Se vocês forem pegar questões anteriores da FGV, podem acreditar, vocês vão encontrar nas provas de humanos o último destaque nosso em várias provas. Ela já cobrou isso diversas vezes. Então, vamos lá. Merecem destaque, turma. Na outra linha, primeiro, eu já falei no decorrer da aula de hoje, é só para organizar o teu material. Então, o primeiro destaque é o artigo 1º, inciso 3. 2 pontinhos, escreve o que você já sabe, mas para organizar o teu material, você coloca assim, consagra expressamente, a palavra-chave é expressamente, consagra expressamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a Fundação Getúlio Vargas já cobrou se o princípio da dignidade da pessoa humana era previsto expressamente em nossa Constituição. Numa das alternativas que aparecia isso, ela dizia que era implícito e a opção estava errada, como eu já expliquei. Segundo dispositivo que merece destaque, pessoal, artigo 4º, inciso 3. 2 pontinhos, escreve do lado. Eu vou escrever primeiro e depois eu comento com você. Então, com vocês. 2 pontos, coloca assim. O artigo 4º enumera princípios que regem as relações internacionais. Então, o artigo 4º estabelece princípios que regem as relações internacionais das quais o Brasil participa. Então, regem as relações internacionais das quais o Brasil participa. Ponto. Ponto continua. É princípio norteador destas relações, a
prevalência dos direitos humanos. Ponto. Pessoal, me perdoa, eu botei aqui artigo 4º, inciso 3, é 2. Abre a sua Constituição aí, eu tenho quase que certeza que é o inciso 2. O artigo 4º, ele diz que são relações internacionais que regem, são princípios fundamentais, me desculpem, que regem as relações internacionais, confere aí, mas eu tenho quase que certeza que é o 2, prevalência dos direitos humanos. Tá? E aí, deixa eu fazer um comentário com vocês. Como me parece, já ficou claro, o Brasil, ele irá se relacionar, inevitavelmente, com outros estados estrangeiros. Nessas relações internacionais, a nossa Constituição é como se ela estivesse dizendo, eu oriento, eu sugiro que o Brasil se comporte assim. Por quê? Volta no artigo 1º caput. O artigo 1º caput está dizendo, a República Federativa do Brasil, no meio do texto, constituir-se-á em Estado democrático de direito. O Brasil é um Estado democrático de direito. E ele tem como fundamentos, terceiro inciso, a dignidade humana. Então, se o fundamento compreenda como o pilar de sustentação, pessoal, a fundamentação de uma casa, o alicerce de uma casa, a gente não vê, não é, o alicerce da nossa casa. A gente se preocupa muito com a decoração, principalmente as meninas, a gente gosta da cortina, da almofada, do colorido da casa. Os homens também, mas geralmente essa tarefa é incumbida, ou pelo menos a gente gosta mais do que os homens. Mas a gente precisa perceber ou lembrar que existe fundamentação, que existe alicerce. No dia da forte tempestade, da forte chuva, a gente não vai, muitas vezes, lembrar do alicerce da nossa casa. Mas o que mantém nossa casa de pé não é a almofada nem a cortina, é o alicerce. Estou te dizendo isso porque eu digo sempre, direito constitucional é uma delícia. E você entende o direito constitucional quando você percebe que esse texto ele não é abstrato, é um texto concreto. O Brasil se mantém de pé como Estado democrático de direito, não porque existe uma almofada no sofá, pintadinha, escrito lá, Estado democrático de direito. Nós nos mantemos como um Estado democrático de direito por conta da dignidade da pessoa humana. E aí, nesse sentido, volta para o 4º. O Brasil, ele vai sair de casa, ele vai passear lá fora, ele vai se relacionar com os amiguinhos, né? Vou brincar, vamos descer para brincar. Quando a gente brinca com outros países, nós precisamos entender que os direitos humanos devem prevalecer nessas relações internacionais. Então, me desculpem essa comparação, às vezes bobinha, mas é uma comparação que me parece faz você entender o texto constitucional. Nas relações internacionais, deve prevalecer os direitos humanos. Por quê? Porque o Brasil é fundamentado, tem seu alicerce na dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Outro dispositivo que merece destaque, pessoal. 3º, artigo 5º, parágrafos 3º e 4º. Eu vou ditar bastante coisa aqui e depois a gente vai conversar. Primeiro eu vou ditar para você escrever. Artigo 5º, parágrafos 3º e 4º. Vamos lá? Coloca assim. O parágrafo 4º prevê o TPI. O parágrafo 4º prevê o TPI, tracinho, Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional. Ponto. Devemos lembrar, ponto continua, devemos lembrar que o Brasil exerce soberania. Devemos lembrar que o Brasil exerce soberania. Tracinho,
artigo 1º, inciso 1 da Constituição. Então, devemos lembrar que o Brasil exerce soberania, artigo 1º, inciso 1 da Constituição, vírgula. Devemos lembrar que o Brasil exerce soberania, vírgula, razão pela qual se submeter, para se submeter à jurisdição de um tribunal internacional, deverá manifestar adesão. Ponto. Na outra linha, o TPI foi instituído pelo Estatuto de Roma. O TPI foi instituído pelo Estatuto de Roma e está localizado na cidade de Haia. Pessoal, se não me falha a memória, é com H e I. Estou na dúvida se é com I ou com Y, mas é com H. Está localizado na cidade de Haia, na Holanda. E o Brasil manifestou adesão. E o Brasil manifestou adesão, aceitando a jurisdição deste tribunal. Ponto. Na outra linha, o TPI tem competência para processar e julgar pessoas. Quero que vocês grifem a palavrinha pessoas. Para processar e julgar pessoas, grifou, abre parênteses, e não estados, fecha parênteses. Então, o TPI tem competência para processar e julgar pessoas e não estados, fechou parênteses, continua. Pelos crimes de genocídio, vírgula, pelos crimes de genocídio, vírgula, guerra e contra a humanidade. Ponto. Vou conversar com vocês. Então, parágrafo 4º eu já coloquei o que eu queria. Daqui a pouco eu falo do parágrafo 3º. Abre lá a Constituição no artigo 5º, parágrafo 4º. Por favor, vamos ler todos. A banca cobra isso. Diz o parágrafo 4º assim: o Tribunal Penal Internacional, o Brasil se submete à jurisdição de tribunal penal. Penal, tem que ser penal. Então, cuidado com a provinha de letra de lei. O Brasil se submete à jurisdição de qualquer tribunal internacional. Qualquer não. O Brasil se submete à jurisdição de tribunal penal, circula aí na tua Constituição, penal internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. A cuja criação. Então, o tribunal tem que ser criado e, depois de criado, o Brasil tem que dizer: manifesto adesão, aceito me submeter à jurisdição internacional.
Por que o Brasil tem que dizer isso? Volta no artigo 1º. A República Federativa do Brasil terá como fundamentos, primeiro alicerce, olha lá, soberania. Então, o Brasil é soberano em relação aos estados estrangeiros. Se o Brasil é soberano, o Brasil processa e julga. É por isso que a gente tem poder judiciário brasileiro. Mas a nossa Constituição, ela mesma admitiu isso. Ela previu isso. Tribunal Penal Internacional, cuja criação o Brasil tenha manifestado adesão, o Brasil fica submetido a essa jurisdição. Então, esse tribunal, pessoal, que a gente chama de TPI, ele foi criado por um estatuto chamado Estatuto de Roma. Ele fica numa cidade na Holanda chamada Haia. E o Brasil disse, aceito ficar submetido à jurisdição desse tribunal. E esse tribunal, ele não vai julgar o Estado brasileiro, ele vai julgar pessoas brasileiras. Então, um brasileiro que cometa genocídio, que cometa um crime contra a humanidade, não há crime sem lei. Tem que lembrar disso. Então, o próprio Estatuto de Roma, ele vai definir o que é genocídio, o que é crime contra a humanidade, quais são os crimes de guerra. Depois joga lá no Google, Estatuto de Roma, dá uma olhada para você ver, interessante. E aí, o TPI está criado, o Brasil disse, aceito, me submeto a essa jurisdição, e se uma pessoa brasileira cometer um desses crimes, será julgada pelo Tribunal Penal Internacional. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Ok? Lá na outra linha, se quiser, pula uma linha. O parágrafo 3º do artigo 5º, o parágrafo 3º do artigo 5º prevê que tratados internacionais de direitos humanos, a gente pode abreviar TIDH, tá? Do jeito que eu botei aqui no quadro. Prevê que tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados, quero que vocês grifem a palavrinha aprovados, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Você vai grifar cada casa, vai abrir um parênteses e vai colocar Câmara dos Deputados e Senado Federal. Fecha o parênteses, circula que é o E. A FGV vai dizer que é um só. Então, o parágrafo 3º prevê que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2, boto o numeral e circulo o numeral, 2, em 2 turnos, por 3/5, circulo o quórum, por 3/5 dos votos de seus membros, serão equivalentes às emendas à Constituição. Eu quero que vocês grifem emendas à Constituição. Pessoal, vamos conversar. Caleb, se você puder me acompanhar aqui com a câmera, porque eu quero mostrar para o pessoal. Antes de eu trazer aqui para o quadro, abre lá no artigo 5º, parágrafo 3º. O artigo 5º, parágrafo 3º diz: os tratados e convenções internacionais sobre quaisquer assuntos, não, sobre, grifa aí, direitos humanos, que forem aprovados por quem? Grifa, cada casa do Congresso Nacional.
Em quantos turnos? Grifa, 2 turnos. Mediante que quórum? Grifa, 3/5 dos votos dos respectivos membros, mas grifa só 3/5. Serão equivalentes às... Vai lá no finalzinho, grifa emendas à Constituição, vem para o quadro. Tratado internacional. A FGV diz... sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, não. Direitos humanos. Então, aqui é a questão de concurso 1. Tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados. Se eles forem aprovados, aqui, ó, cada casa é a questão de concurso 2. Cada casa do Congresso significa... O tratado internacional tem que ser discutido pela Câmara e pelo Senado. Então, aqui, ainda teríamos a questão de concurso 2. A banca vai dizer para você, o tratado internacional sobre direitos humanos que for aprovado apenas pela Câmara ou apenas pelo Senado, negativo. Tem que ser aprovado pelas 2 casas. Vai a dica do besteirol. Se são 2 casas, são 2 turnos. Isso é bom para você lembrar. Então, questão de concurso 3. A banca retira a quantidade de turno 2 e bota o número 1 ou bota o número 3. Geralmente, ela bota 1. 2 casas, 2 turnos. Então, aqui, ó. 2 mais 1, 3. Então, o quórum de votação, 3/5. Isso aqui vira questão de concurso 4. Tudo que eu estou chamando de questão de concurso é porque a banca modifica. Tratado internacional sobre qualquer assunto que for aprovado apenas pela Câmara, em 1 turno, por 2/5, mexeu, cai fora disso, que essa opção está errada. Finalmente, se tudo isso for observado, esse tratado internacional dentro do Brasil, nós vamos considerá-lo como se ele fosse uma emenda à Constituição. Então, eu acho importante vocês anotarem ainda o seguinte. Sim, aqui é a questão de concurso, pessoal, 5. Porque a banca diz assim, tratado internacional, ela diz bonitinho, que for aprovado em cada casa do Congresso, por 2 turnos, mediante 3/5, serão equivalentes, aí ela escreve lá na tua prova, uma lei ordinária. Não, não é uma lei ordinária. Serão equivalentes às emendas. Isso aqui estaria errado. Vocês entenderam? Bom, lá na outra linha escreve assim. Compete ao presidente da República celebrar acordos internacionais. Então, compete ao presidente da República celebrar que eu quero dizer assinar, tá, turma? Mas celebrar acordos internacionais. Tracinho, artigo 84, inciso 19. Agora eu estou na dúvida se é o 19 mesmo. Eu tenho mania, turma, de ler a Constituição pela minha mente. Não abro Constituição de jeito nenhum. Por isso que quando eu escuto assim, vamos fazer uma nova Constituição, eu passo mal, né? Porque se mudarem a Constituição, eu vou ter que ficar 1 ano de vacácio para estudar tudo de novo. Mas agora me deu uma falha aqui, na memória. Caleb, é a memória RAM? Minha memória RAM deu problema. O HD? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, rapidinho, só para vocês não anotarem isso errado. Eu estou na dúvida se é o 19 não, 19 é guerra, é 9. Agora eu já lembrei. O 19 aqui compete ao presidente declarar guerra. É o 9, deixa eu ver aqui. Também não é o 9 não, viu? Ainda bem que eu estou olhando aqui para vocês não... É o 8º. Vou por um inciso. 8º, ajeita aí no teu caderno. Aqui. Então, o que eu disse? 8º, pessoal. Compete ao presidente da República celebrar. Ele participa, então, vamos imaginar, desses congressos, desses encontros internacionais sobre direitos humanos. E lá,
aparece um tratado internacional. Lembra do artigo 4º? As relações internacionais devem ser regidas pela prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos devem prevalecer. E aí o presidente da República, ele celebra esse acordo. Ele assina o tratado internacional. Ele traz esse tratado internacional para o Brasil. Mas o fato do presidente celebrar, trazendo para o Brasil, não significa que isso aqui vá produzir efeito imediatamente, não. Então, ponto na outra linha. Vamos lá? Depois que o presidente da República celebrar, assinar o tratado internacional, caberá ao Congresso Nacional aprovar ou não. Tracinho, artigo 49, inciso 1 da Constituição de 88. Abre lá a Constituição, no 49. É competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre acordos, está escrito, acordos internacionais. Então, conclusão, resolver significa dizer, volta para o quadro, o presidente trouxe o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Com base no artigo 49, o Congresso tem que resolver. Resolver significa dizer, aprovar. Ou não. Então, como é que ele aprova? Ele aprova discutindo aquele texto que o presidente assinou. Na prática, pessoal, vão mandar traduzir o texto, tem todo um procedimento. Traduzido para o nosso idioma, o Congresso vai debater aquilo. A Câmara, 2 vezes, diz sim. Os deputados federais, 3/5 concordam. O mesmo ocorre com o Senado. Esse documento internacional, ele passa a ser tratado por nós como se fosse uma emenda à Constituição. Tudo bem? Na outra linha. No momento, ou pode botar assim, até o momento. Até o momento, existem 2 tratados internacionais de direitos humanos com status de emenda à Constituição. Até o momento, existem 2 tratados internacionais de direitos humanos com status de emenda à Constituição. Ponto. Um tratado, eu vou botar TI, tá? Um tratado internacional é sobre a proteção de pessoas com deficiência. Ponto. Na outra linha, o outro tratado internacional é sobre pessoas com deficiência visual. Esse aqui da deficiência visual, turma, ele é chamado por um nome, então eu quero que vocês ponham aí. O outro é sobre pessoas com deficiência visual. Ponto. É o chamado Tratado de Marrakech. Marrakech. Foi uma discussão também tremenda, que se escreveria assim, se não ia dizer, uma besteira danada. Mas acabou vencendo essa grafia, né? É o chamado Tratado de Marrakech. Ponto. Então, resumindo,
O Brasil, até o momento, já aprovou 2 documentos internacionais sobre direitos humanos desse jeitinho. Então, um documento internacional protege pessoas deficientes, de um modo geral. E o outro tratado, chamado de Marrakech, ele cuida das pessoas com deficiência visual. Esses 2 documentos no Brasil, eles são equiparados a uma emenda à Constituição. Tudo bem, pessoal? Sim. Último destaque que eu quero aqui colocar no teu caderno. Eu disse assim: direitos humanos na Constituição. Merece destaque porque a FGV cobra. 1º, 2º, 3º. Pula uma linha. 4º. Artigo 109. Inciso 5, A maiúsculo. Artigo 109, inciso 5A, combinado com o parágrafo 5º. Artigo 109, inciso 5-A, combinado com o parágrafo 5º. Esse 5 ficou horroroso. 2 pontos. Coloca lá. Compete aos juízes federais julgar as causas relativas a direitos humanos. Então, essa é a primeira regra. Pessoal, qualquer causa relativa a direitos humanos, conforme a nossa Constituição, será julgada pelo juiz federal. Esse é um assunto que cabe à Justiça Federal. Então, esse é um tema cobrado pela banca. Isso está no 109, 5A. Então, compete aos juízes federais processar e julgar as causas relativas a direitos humanos. Se vocês quiserem, tracinho, artigo 109, inciso 5, traço A. 109, inciso 5, traço A, da Constituição. Na outra linha, o artigo 109, parágrafo 5º, o artigo 109, parágrafo 5º, prevê que, em caso de grave, eu quero que você já circule a palavra grave. Prevê que, em caso de grave violação a direitos humanos, prevê que, em caso de grave violação a direitos humanos, vírgula, o PGR, o Procurador-Geral da República, que hoje é notícia da imprensa, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai indicar o procurador Aras para ser reconduzido ao seu novo mandato, descumprindo lá uma lista tríplice que teria sido enviado pelo Ministério Público da União. A notícia do dia é o PGR. Não sei se vocês já viram televisão hoje. Mas vamos lá. Diz aqui o parágrafo 5º que, em caso de grave violação a direitos humanos, o PGR ele poderá suscitar IDC. Poderá suscitar IDC, tracinho, incidente de deslocamento de competência. Poderá suscitar IDC, incidente de deslocamento de competência. Esse nome está escrito lá no texto constitucional, tá? Se você não quiser copiar. Poderá suscitar incidente de deslocamento de competência, continua, ao STJ. No curso
do inquérito policial, no curso do inquérito policial ou do processo judicial. Eu quero que vocês grifem ou circulem, se usaram siglas, PGR, STJ, inquérito policial, processo judicial. Na linha de baixo. O STJ, a FGV já cobrou isso várias vezes, pessoal. Isso que vocês estão escrevendo aí. O STJ entende que só cabe o IDC. O STJ entende que só cabe o IDC se houver inércia. Grifa a palavra inércia. Se houver inércia do órgão policial, ou do poder judiciário local. Vamos lá. Eu coloquei no teu caderno o resumo do 109, parágrafo 5º. Depois vocês podem fazer a leitura e verão que é exatamente isso. Isso aqui, o entendimento do STJ não está no texto, mas a banca já cobrou. Então, resumindo, existe um instrumento chamado de incidente de deslocamento de competência. Desloca a competência. Então, vamos lá. Aconteceu um homicídio. Matar alguém, turma, é violação a direitos humanos. É óbvio que é. A vida é inviolável. Ocorreu um homicídio. Num primeiro momento, a polícia civil vai investigar. Então, a polícia civil, ela instaura inquérito. O inquérito foi concluído, coisa e tal, o Ministério Público ofereceu denúncia lá no Tribunal do Júri contra o matador. Então, agora eu tenho poder judiciário, porque o MP ofereceu a denúncia ao júri, Tribunal do Júri integra o poder judiciário. Muito bem. Olha agora para o quadro. O Procurador-Geral da República entende que isso aqui é tão grave, que no curso do inquérito, a civil está investigando. Ele, o procurador-geral, vai pedir ao STJ para deslocar a competência. Deslocar a competência para quem? Para a Justiça Federal. Para a Justiça Federal. Então, eu vou deslocar a competência. Esse inquérito, que é cuidado pela Polícia Civil, vai agora para a Polícia Federal. Se o processo tramita na Justiça Estadual, vamos deslocar para a Justiça Federal. Eu quero até que vocês voltem aí em cima, ver se dá para colocar. Eu botei, o PGR pode suscitar IDC ao STJ no curso do inquérito policial ou do processo judicial. Me desculpem. Vê se dá para vocês apertarem a letra e colocarem assim, deslocando, que aí fica melhor, né? Deslocando a competência para a Polícia Federal ou Justiça Federal. Polícia Federal ou Justiça Federal. Aí o raciocínio fica até melhor. Só que o STJ, pessoal, já julgou alguns IDCs e disse assim, olha, eu só vou aceitar deslocar essa competência se houver inércia. Se a polícia não estiver fazendo nada, se a Justiça Estadual não estiver fazendo nada, porque, do contrário, eu não vou aceitar, não.
Então, o primeiro IDC que a gente tem aqui, que a gente pode dar como exemplo, seria daquela senhorinha, acho que o nome dela era Dorothy. Lembra de uma ativista que foi assassinada? E aí o procurador-geral entendeu grave violação a direitos humanos. Eu vou pedir para deslocar a competência, porque a polícia local ela não está cuidando desse inquérito com a devida exigência que o caso requer. E aí o STJ, no caso daquela senhora Dorothy, ele aceitou o IDC. Aqui, de novo, insisto, no Rio de Janeiro, há 3 anos atrás, uma vereadora foi assassinada. A Polícia Civil do nosso estado, ela conseguiu prender o atirador, mas até hoje ainda não se sabe quem foi o mandante. Agora, há poucos dias atrás, veio a notícia aí de que já se sabe quem é o mandante, mas enfim. Então, no caso, Marielle, era o nome da vereadora morta, o pessoal do Rio de Janeiro, né, conhece o caso, mas no caso dessa vereadora, não sei se o pessoal do Rio, os alunos aqui do Rio estão lembrando, em algum momento no curso da investigação, houve esse assunto. O procurador-geral queria deslocar a competência do inquérito que tramitava na civil do nosso estado para a Polícia Federal. E aí a Polícia Civil chiou, não, a gente está cuidando e tal, e isso acabou ficando só na discussão. Mas a banca cobre, e aí eu encerro a aula dizendo o seguinte a vocês, olha para o quadro. Tudo que você circulou vira questão de concurso. Em caso de qualquer violação, não é qualquer, é grave. Agora, o que é grave depende do caso concreto. Mas, para efeito de letra da lei, a banca tira o grave. Outra pegadinha, ela retira o PGR e põe presidente da República. Isso aqui é falso. Não é o presidente da República que suscita. Está escrito lá. É o Procurador-Geral da República. Ele suscita o incidente de deslocamento de competência. Aí a banca diz ao STF. É falso. Ele não vai suscitar ao Supremo. Ele vai suscitar ao STJ. E outra pegadinha, que eu já cansei de ver no exame da OAB. O PGR está certo, suscita IDC ao STJ, está certo. Apenas no curso do inquérito. Apenas no curso do inquérito, não. No inquérito ou durante o processo judicial. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nesse bate-papo sobre direitos humanos. Espero que você tenha gostado e tenha visto que direitos humanos vai muito além dessa discussão social que tomou conta dos nossos dias atuais. Eu desejo a vocês uma boa prova e aqueles que forem ficar conosco ainda nos veremos em outras oportunidades. Um abração. Tchau, tchau.